Boa tarde, queridos alunos. Na aula de hoje, falaremos um pouquinho sobre a visão. Vamos começar por conhecer algumas partes dos nossos olhos. Temos as pálpebras, a pupila, a esclerótica, que é a parte branca dos olhos, e temos a íris, que é a parte colorida dos olhos. As sobrancelhas, as pálpebras e os cílios têm a função de proteger os olhos. Além disso, cada vez que piscamos, certa quantidade de lágrimas espalham-se sobre a superfície do olho, umedecendo e lubrificando os nossos olhos. As lágrimas também apresentam substâncias que protegem os nossos olhos de ação de bactérias, evitando assim as infecções. Nessa imagem, podemos observar que o olho humano é composto por diversas estruturas, e cada estrutura tem a sua respectiva função. Caso essa estrutura não esteja funcionando corretamente, você terá então o que chamamos de problemas da visão, que é o foco da nossa próxima aula. Não se preocupe tanto com esses nomes, porque ele já está descrito lá no material que eu te enviei. Então, vamos comentar apenas alguns deles. Como eu disse, nós temos os cílios, que tem a função de proteger os olhos. Eles servem como uma barreira importante que impede que pequenas partículas como poeira e micro-organismo cheguem até os olhos. Temos também as pálpebras, que também desempenham uma função de proteção dos olhos e também ajudam aí na lubrificação dos nossos olhos. Temos o corpo ciliar e uma de suas funções é realizar a mobilidade do cristalino. Temos a córnea, que é a parte transparente e fica na região da frente do globo ocular. Tem como função a transmissão de luz e a proteção do sistema óptico. Temos a esclera, ou esclerótica, que é a parte branca dos olhos. Temos o humor vítreo, que é o líquido que ocupa o espaço entre o cristalino e a retina. Temos a coroide, que é uma membrana rica em vasos sanguíneos, responsável pela nutrição do globo ocular. Temos a íris, como eu disse, é a parte colorida dos olhos, que controla a quantidade de luz que vai adentrar em nossos olhos, fazendo o fechamento ou a abertura da pupila, que é a parte central e escura da íris. Temos agora o cristalino, ou lente do olho, que é um disco transparente localizado atrás da íris. Temos a retina, que é a parte mais interna do olho, onde são formadas as imagens. Essas imagens são convertidas em impulsos elétricos que são transmitidas até o encéfalo, onde as imagens são processadas. Vamos para o próximo slide. Como eu disse anteriormente, nós temos uma pupila dilatada e uma pupila contraída, ok? Então, quem faz esse controle de entrada de luz é a íris. Quando nós temos uma luz intensa, ela contrai a pupila para que possa entrar uma quantidade menor de luz. Já numa situação em que temos pouca luz, a íris faz a dilatação da pupila para que possa entrar mais luz nos nossos olhos. Para o próximo slide. Nesse slide,
vamos ver como se forma a imagem em nossos olhos. Vemos que a luz é refletida para os olhos do observador. No caso, a luz está sendo refletida por essa maçã. A imagem ultrapassa a córnea, chega à íris, que regula a quantidade de luz recebida por meio de uma abertura chamada pupila. A imagem chega então ao cristalino, que é a lente do olho, que focaliza a imagem e envia para a retina. Observe que se trata de uma imagem invertida. Perceba que os raios luminosos, ao passarem pelas estruturas dos nossos olhos, acabam se cruzando e formando uma imagem invertida. Na retina, encontram-se cerca de 160 milhões de células fotorreceptoras, que podem ser de dois tipos, os bastonetes e os cones. Os bastonetes são bem sensíveis à luz e captam imagens em lugares pouco iluminados. Porém, não são capazes de distinguir as cores. Os cones são as estruturas responsáveis pela visão do colorido das imagens. Na retina, a imagem é transformada em impulsos elétricos. Esses impulsos elétricos são conduzidos até o cérebro pelo nervo óptico. Entenda que cada olho envia uma imagem para a parte do cérebro responsável pelo processo visual, que é o córtex visual. No cérebro é realizada uma série de cálculos, onde nós temos então a formação da imagem. Vamos para o próximo slide. É muito importante saber que só conseguimos enxergar os objetos por causa da luz que reflete neles. Observe a imagem. O raio de luz da fonte luminosa é refletida para os olhos do observador. Se não existe luz, não existe visão. Simples assim. Quando os raios de luz de uma fonte luminosa atingem o objeto, iluminando-o, alguns desses raios podem ser refletidos. O objeto é enxergado porque há raios refletidos que chegam aos olhos das pessoas. Pode parecer estranho, mas a cor não está no objeto. A cor não é uma característica própria do objeto. Ela depende da luz que ilumina esse objeto. Todas as cores juntas formam a luz branca. Portanto, um objeto preto é preto porque absorve todas as luzes que incidem sobre ele. Já um objeto azul vai ser azul porque ele absorveu todas as outras cores e refletiu para os nossos olhos a luz azul que o nosso cérebro interpreta como sendo a cor azul. Não se preocupe, você vai estudar muito mais sobre isso nos próximos anos na aula de física. Então é isso, ficamos por aqui. Espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre ciências. Um forte abraço e até a próxima aula.